Quantos educadores negros você já teve? Quando você pensa em um profissional da medicina ou engenharia, você imagina uma pessoa negra? E quando você pensa em um entregador de comida? Uma pessoa em situação de rua? Se uma pessoa negra cometesse um crime, por exemplo, uma fraude, o que você acha que aconteceria com ela? Você acha que tem privilégios? O episódio de hoje é sobre cotas raciais. Oi, meu nome é Lívia. Oi, meu nome é Mariane e nós estamos em mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. Recentemente surgiu um Twitter fake denominado Fraudadores de Cota, com o objetivo de expor as pessoas que fraudaram cotas raciais para ingressarem nas universidades. E aí, nesse perfil, eles postavam o nome, a foto, a posição do candidato com cota e sem cota, além do arroba do Instagram ou o arroba do Twitter. Isso gerou uma grande polêmica sobre o que seria o sistema de cotas e a sua efetividade. Então, no episódio de hoje, a gente vai abordar talvez um pouquinho diferente do que vocês têm ouvido por aí. Sim. Afinal, o que é o sistema de cotas, né? O que é o sistema de cotas raciais e como é que ele funciona? O sistema de cotas ele foi criado por como uma medida paliativa no nosso país, para reservar um quantitativo de vagas no ensino superior, nas instituições de ensino superior do Brasil, para determinados grupos. Então, nós temos cotas para negros, para indígenas, para oriundos de comunidades quilombolas, e eles precisam se autodeclarar para conseguir entrar por essa vaga. E aí existem vários mecanismos para que esse sistema aconteça. Por exemplo, pelo sistema de seleção unificada, nós temos toda uma divisão, e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos outra divisão. Mas o importante é você entender que no sistema de cotas, a gente reserva todas as vagas de uma instituição de ensino superior, 50% delas para um determinado grupo ou determinados grupos. É importante também lembrar os outros tipos de cota que existem, né, nesse momento. A gente vai falar hoje mais focando nas cotas raciais, mas também existem cotas para oriundos de ensino público, para pessoas com deficiência e filhos de militares mortos. Então, existem essas divisões, mas é importante entender qual é o fundamento da política de cotas. Sim, justamente. E esse fundamento ele é pautado numa lei, né? Uma lei que foi criada em 2012. E aí todas as instituições de ensino superior do MEC, elas têm que estar incluídas, têm que estar obedecendo essa lei de 2012, que é a lei número 12.711. E aí, gente, a gente precisa levar em conta o percentual mínimo de cada um desses grupos de acordo com o estado, de acordo com as estatísticas que temos do IBGE. Então, por exemplo, o quantitativo de negros varia de estado para estado. Então, essa porcentagem também vai variar. Essa porcentagem de vagas disponíveis vai variar de acordo com o estado. Então, tem todo um cálculo, toda uma porcentagem relacionada a essa reserva. E é importante a gente pensar também da necessidade e da importância do histórico da nossa sociedade para pensar numa implementação de um sistema de cotas, mas, além disso, a gente pensar nas oportunidades que têm acontecido. Sempre que a gente levanta o debate da política de cotas, das políticas de ações afirmativas, tanto cotas raciais, mas principalmente as cotas raciais, falando a verdade, as pessoas vêm com esse argumento de que isso significa que a pessoa se sente inferior. Só que nunca foi sobre isso. A política de cotas nunca pautou que as pessoas que usam as cotas são inferiores, e assim um caminho de criar oportunidades para pessoas que não partem do mesmo início. Então, se a gente pensar na desigualdade histórica que existe no nosso país, que a Lívia vai falar agora para a gente conversar, a gente precisa entender justamente isso. Nunca foi e nunca vai ser uma questão de inferioridade.
é uma questão de criar oportunidades e criar caminhos para que o ensino, o acesso ao ensino superior aconteça. Sim, como a gente falou, né, o ingresso pelas cotas raciais necessita de autodeclaração do candidato. E isso é muito importante se você parar para pensar que, por exemplo, os negros escravizados tiveram seus documentos queimados. E a gente tem uma sociedade que, ao longo do tempo, foi construída a partir da miscigenação, né, na intenção de realmente extinguir a população negra. Então, por conta disso, é necessário a gente validar essa importância da autodeclaração. Então, para começar, falando dessa desigualdade histórica, a gente pode começar com datas, né? Então, vamos falar de datas, né? Vamos falar de 1824. Nesse ano, 1824, a gente teve a primeira Constituição do nosso país, a primeira Constituição do Brasil. E nessa Constituição estava lá dito que todos os cidadãos teriam acesso à instrução primária, gratuita. E aí, tudo bem, ótimo. Só que o conceito de cidadania naquela época não se aplicava aos escravizados. Então, a partir daí, a gente já tem uma desigualdade pautada, né? As pessoas escravizadas não tinham acesso à educação. Em 1839, a gente teve leis sobre a instrução primária que impediam os negros de frequentar as escolas públicas. Então, isso, tipo, de 1824 para 1839, a gente ainda teve uma lei que proibia, que impedia, né, negros de frequentar essas escolas. Sim. E aí, pulando mais um pouquinho, em 1854, a gente teve um decreto Couto Ferraz, que orientava que não poderiam estudar meninos com moléstias contagiosas, crianças não vacinadas e pessoas escravizadas. Bizarro, né? Isso faz, Pensar que isso sei lá, não faz tanto tempo, né? 150 anos atrás, por aí. E aí, gente, em 1872, houve um censo no Brasil e era 80% da população brasileira ela era negra nesse censo. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, o país estava incentivando a migração europeia. Estava incentivando os europeus a virem para cá, estavam dando auxílio para que os europeus se mantivessem aqui, tivessem lugar para ficar, terras, etc. Enquanto isso, pessoas ainda eram escravizadas, pessoas negras ainda eram escravizadas. Mas aí, em 1888, conhece esse ano, Mariane? 1888. Conheço. Em 1888 foi o ano da liberdade dos escravizados. Em 1888 a Lei Áurea foi criada. E aí, negros estavam livres, leves, soltos pelo nosso país, podiam buscar seus direitos e tudo mais. Só que o problema é que, daquele tempo que eu comecei a falar até 1888, muita coisa, muito privilégio, muito direito já tinha sido concedido e tinha sido impedido para grande parte da população. E essa Lei Áurea veio para libertar os negros, mas não teve nenhum projeto de indenização ou de inserção da população negra a partir daquilo. Com certeza. 2 anos depois, inclusive, teve um projeto de encarceramento de vadios e capoeiras. Quem eram vadios e capoeiras? Pessoas negras. Então, ao mesmo tempo que a gente estava livre, a gente estava sendo encarcerado também. E aí, em 1911, houve um Congresso Universal de Raças, do qual o Brasil participou, e nesse congresso foi pautado a miscigenação como forma de extinção dos negros. Então, avaliando todos esses dados aí, a gente tem bastante conteúdo para entender como é que a desigualdade racial funciona no nosso país, vem sendo arrastada até hoje, e como isso é claro, como isso é evidente, né? Esses dados vieram de uma linha do tempo criada pelo AD Júnior Real. É um arroba no Instagram, ADJúnior_Real. E lá tem uma linha temporal do racismo estrutural no país. Então, eu busquei alguns dados dali, alguns dados também de reportagens, e é isso. É importante a gente, então, conhecer a história da formação da nossa sociedade para a gente entender que o racismo é algo estrutural e estruturante. Então, se a gente pensar que o racismo não se resume a comportamentos individuais, em agressões verbais, não só, né? Quando a gente pensa em racismo, muitas pessoas falam que não são racistas porque elas não agridem verbalmente uma pessoa negra ou uma pessoa indígena. Mas se você pensar que você esconder sua bolsa
ou você atravessar a rua. E até no Twitter aí eu escutei pessoal falando aí que tudo bem existir racismo porque a maioria dos crimes eram cometidos por pessoas pretas. Então, esse tipo de comportamento é racismo. O racismo ele não se resume a uma agressão verbal, mas ele está presente na sociedade, ele é muito bem arquitetado. Como a gente viu que existiram leis que ajudaram e legalizaram o racismo. Então, quando a gente estuda a nossa história, a gente consegue perceber que o racismo, ele existe, né, segundo Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, em 3 tipos. O racismo individual, que é esse que a gente comentou, mas ele também é estrutural, ou seja, a nossa sociedade ela foi estruturada, tendo o racismo como uma premissa, e ele também é institucional. Então, pensando agora nesse momento no racismo institucional, a universidade nada mais é do que uma instituição. E dentro de uma instituição, ou melhor, para entrar numa instituição, existem algumas raças, algumas identidades que possuem vantagens ou privilégios e desvantagens. Então, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E sendo assim, a universidade é racista. Então, a gente precisa reforçar o questionamento que a gente fez lá no início. Espero que vocês tenham ficado pensando até agora. Se uma pessoa negra cometesse um crime, como, por exemplo, uma fraude, o que você acha que aconteceria com ela? Segura esse ponto e pensa muito sobre isso. Porque quando a gente falou lá do Twitter da política de cancelamento, que teve o linchamento virtual dessas pessoas que fraudaram cotas, a gente precisa pensar que essas consequências, elas não são só para as pessoas que fraudaram, mas também para a gente que passou por esse sistema e que não tem a devida credibilidade, e para as pessoas que estão nesse sistema ou que possam vir a recorrer nesse sistema e que possam sofrer justamente por essas pessoas que fraudaram. Então, quando a gente põe a luz, põe o protagonismo, na verdade, para eles, a gente tira toda a questão, toda a importância que é o sistema. E eu falei sobre esse ponto, esse questionamento, eu acho que vale aqui colocar um pouquinho de fogo aqui no parquinho e a gente pensar que, por exemplo, uma coisa que revolta muito é a gente pensar que lá na nossa escola, na nossa infância, sempre tinha aquele grupinho que ria da nossa pele, ria do nosso cabelo, ria dos nossos traços. E a gente vê que são essas pessoas que fraudam cotas e que resumem as cotas a simplesmente tirar uma nota menor. É revoltante, sim, é muito. Mas a gente precisa refletir se o linchamento virtual é o melhor caminho. E eu sei que isso causa uma revolta muito grande na gente, justamente por ver que podem ser essas pessoas que fazem uso dessa política também e que tiram as nossas vagas. Ou também, por exemplo, eu tenho um relato de uma amiga que ela passou por reclassificação, entrou na UESP por reclassificação, e quando ela entrou e foi lá nas listas anteriores, que ela conheceu lá quem era a galera da sala dela, ela viu que quem tinha entrado antes eram pessoas brancas. Então ela poderia ter entrado antes, mas aquelas pessoas fraudaram, cometeram um crime. A gente está falando aqui de crime. Então, se a gente está pensando em crime, a gente tem que pensar quais são as sanções que esse pessoal que cometeu um crime vai sofrer. Então, não vamos ficar restrito aqui nesse momento em discutir linchamento virtual. Vamos discutir questões reais e questões necessárias para o nosso movimento, para a nossa permanência e ingresso na universidade. Né, amiga? Sim. Inclusive, a cultura de cancelamento, né, vale um episódio inteiro. E tem gente pedindo pra gente falar sobre cultura do cancelamento. Então, acho que vale a gente deixar aí um asterisco e mais informações em breve. Mas a opinião está dada aqui. Eu queria só falar uma coisa aqui, retomar um ponto. Se a gente pensar que, por exemplo, em qualquer esfera da sociedade acontece fraude. O que a gente mais vê aí, quando a gente liga a televisão, se informa através das mídias, a gente vê que o que mais acontece são fraudes. Por quê? Que quando a gente fala de sistema de cotas, a única solução possível é acabar com o sistema.
Sim, Para as outras esferas, a solução é resolver. A gente já identificou que talvez não, né? A gente tem visto que a autodeclaração, a autoidentificação, que não deveria ser um problema, mas que estruturalmente, pensando na nossa história, é um problema para o nosso país. Se a autoidentificação tem gerado uma brecha, a gente vai solucionar. E surgiram aí formas da gente reverter, da gente contornar essa situação. Mas a gente precisa ressaltar aqui que a solução não é acabar com o sistema, que ele funciona e que ele é benéfico. sim. Burlar o sistema não é culpa nossa. É desvio de caráter de uma sociedade completamente egoísta, que quer burlar, quer entrar de qualquer jeito. E Então não é racista. exatamente sobre as cotas e sobre o sistema de cotas ser falho, e sim sobre o caráter de uma sociedade, como a Mariane falou, egoísta e racista. Então a gente precisa entender isso e focar justamente no que é o sistema de cotas e por que a gente está atrelando o sistema de cotas a uma falha, né? E Pois aí, é. vindo Será dessa que esse frase. pensamento não é racista? Eu fico Pois é, pensando. Será que isso já não é um argumento que eles precisam para acabar com a gente? Porque tudo que eles querem é isso. Eles querem que a gente fique contra os nossos. sim. Isso é uma política, uma forma já muito bem instaurada há muitos anos, né? Nós contra nós. Sim, como a gente viu, né? E aí, partindo disso, né, essa questão da fraude de cotas levantou esse debate sobre a autodeclaração. E por conta disso, algumas universidades aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, já se pronunciaram, a UFRJ e a UERJ. A UERJ se pronunciou dizendo que, em caso de declaração falsa, o estudante está sujeito a sanções penais. E aí isso está previsto em decreto, lei, e essas sanções podem ser, inclusive, penais, administrativas, civis, e além das normas internas da própria universidade. Só que todo mundo sabe muito bem que justiça pública, não estou falando mal da justiça pública, mas que as coisas demoram, né? A justiça Sim. demora a acontecer. Então, para esses casos da UERJ, inclusive, demora bastante. Até agora, pelas minhas pesquisas, eu vi que uma pessoa foi realmente condenada, digamos assim, entre aspas, por conta de fraude de cotas na UERJ. E existem vários casos já rolando no Ministério Público. Então, isso demora. E aí, como forma de combater as fraudes, as universidades elas estão promovendo a criação de comissões de heteroidentificação. Essas comissões elas têm que ser compostas por representantes desses grupos, das reservas de vagas. Então, representantes do movimento negro, representantes do movimento indígena. E aí, essas comissões vão fazer entrevistas presenciais, vão analisar os fenótipos dos candidatos. Mas é importante deixar registrado aqui que não devem ser tomadas essas medidas de antropometria, porque isso é uma coisa racista. A gente ficar analisando quem é negro, se você é mais negro ou menos negro. Vocês podem encontrar mais conteúdo sobre isso em Heteroidentificação e Cotas Raciais, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos, do Gleidson Renato Martins e Paulo Roberto Faber Tavares Júnior. É importante ainda falar sobre a comissão de heteroidentificação, porque todas as pessoas que compõem a mesa precisam ser pessoas envolvidas minimamente com as questões raciais. Sim. Então, que tenham feito pesquisas ou que tenham a vivência. Então, é importante a gente entender que são feitas entrevistas presenciais e que eles analisam alguns fatores do fenótipo, ou seja, do que eles conseguem observar quando olham, porque é assim que o racismo funciona no nosso país, né? O racismo aqui no nosso país é quando uma pessoa te olha e ela te enxerga como preta. A sociedade ela não tem nenhuma dificuldade de discernir quem é preto e quem não é. Uhum. Quando vai lá, entra na sua casa, você está respeitando a quarentena, vai lá e mata o seu filho. Ou mata na rua, ou essa bala perdida que sempre encontra corpos pretos. A sociedade ela não tem nenhum problema em definir quem é preto e quem não é. Então, não é por conta de uma comissão que essa problemática ela tem que surgir. A questão que a gente precisa levantar aqui é de como esse procedimento vai ser feito. As pessoas que estão envolvidas precisam realmente ter essa consciência racial e, acima de tudo, isso pode ser feito pelo fenótipo, porque o racismo atua assim, mas essas medidas que são, por exemplo, medir o tamanho da sua cabeça, ou o tamanho do seu nariz, ou o tamanho das suas pernas, da sua bunda,
isso é um ato racista e que foi feito durante muito tempo na ciência, em que eles comparavam o tamanho do crânio para falar quem era, bem entre aspas, mais evoluído e menos evoluído, entendendo que esse conceito de evolução não é assim que funciona, né? Mas Sim, por isso que é importante trazer que a autoidentificação tem gerado certas lacunas, certas brechas, e a heteroidentificação vem somar. Então é importante que exista a autodeclaração, é importante que essa pessoa se veja como uma pessoa preta, ou uma pessoa indígena, ou uma pessoa parda, né, dentro, agora respeitando aí a denominação do IBGE. E é isso, é sobre isso, entendeu? Não é a gente trazer aqui nesse momento que, tô na dúvida se aquela pessoa é preta ou não é. A sociedade não tem dúvidas. Então, a comissão só vem para efetivar, vamos dizer assim, para ajudar a combater, de fato, essas fraudes que a gente tem visto por aí. exatamente. E assim, como a gente falou, né, as fraudes acabam sendo o foco do sistema de cotas. A gente está falando de tudo que o sistema de cotas tem angariado, o que ele tem feito pelo nosso país, pela população negra, como essa medida tem funcionado. A gente está sempre focando, sempre voltando e voltando nesse assunto das fraudes de cotas, que, como eu falei, não é culpa dos cotistas, não é culpa nossa, é desvio de caráter mesmo da sociedade. Então é bem provável que antes de você ouvir esse episódio, você estava lá pensando nessa exposição toda que aconteceu, se questionando se realmente cotas era uma coisa boa, e se funciona, se deveria existir, se cota é esmola, se segrega, se racismo reverso, será que é sobre isso? Então, toda essa exposição trouxe várias visões distorcidas sobre o que de fato é o sistema de cotas. O episódio de hoje é uma oportunidade de você conversar com a gente, enquanto pessoas que passaram por esse sistema, e entender qual é a importância e o valor, né, disso para a nossa sociedade. Sim, é isso. É importante a gente estar dando protagonismo para quem merece protagonismo, não é para fraudador de cotas, sim para quem entrou e realmente triunfou dentro desse sistema. Existem pesquisas acontecendo sobre os egressos, né, do sistema de cotas, o sucesso desses egressos, e acho que a gente tem que focar mais nessas pesquisas. Inclusive, surgiu uma pesquisa sobre o sucesso do programa na UERJ, que a UERJ foi a faculdade pioneira do sistema de cotas, muito antes dessa lei de 2012. Em 2001, a UERJ já estava implementando o sistema de cotas. Então, 15 anos após essa implementação, tem pesquisas vendo o que aconteceu com as pessoas que se beneficiaram do sistema, como é que foi para elas quando elas entraram nesse sistema, como é que elas foram recebidas pela universidade e como é que elas estão hoje em dia, atualmente. Então, acho que vale a gente parar de focar nessas fraudes como evidências de falhas de um sistema e sim mostrar o sucesso desse sistema a partir dos verdadeiros protagonistas dele. Com certeza. Citando Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, e nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Então, vamos falar um pouquinho, né, como a gente está falando aqui, eu e Mari, nós estudamos na UERJ, a partir das cotas raciais, e a gente quer contar um pouquinho da nossa experiência. Conta aí a sua, amiga. Bom, sobre a minha experiência, não tem como falar do meu diploma sem pensar em tudo que veio envolvendo isso, né? Nunca foi e nunca vai ser só sobre o meu diploma, só sobre ter o ensino superior. Não que isso seja pouca coisa, mas que é muito além disso, né? A UERJ mudou a minha vida, assim, porque estar na UERJ permitiu que eu conhecesse novos lugares e profissionais que eu admiro. E, além disso, participar de congressos acadêmicos, trabalhos de campo. Então, é muito importante quando a gente pensa no ensino superior, o universo, né, da universidade tem um universo que vem. Então, sempre que eu falo da minha trajetória acadêmica, eu penso num evento que me marcou muito, que a gente estava lá, né, amiga, no EREB de 2018. Sim. Que é o Encontro Regional de Estudantes de Biologia. Eu acho que é importante fazer um parêntese aqui,
que a gente tentou aproveitar tudo que a gente podia dentro da universidade, né? A gente foi centro acadêmico, a gente foi do coletivo negro, agora, né, mais recentemente. Sim, a gente entrou agora. A gente participava de várias discussões de departamento mesmo, lá com os professores, a gente fazia e acontecia. Sim. A gente tentou realmente descobrir, desbravar esse universo e aproveitar ao máximo essa oportunidade que nos foi concedida através do sistema de cotas. Então é importante a gente falar sobre isso, né? A gente entrou na universidade, mas a gente teve que lutar muito para permanecer lá e conquistar esses espaços. Nunca foi fácil. E uma coisa que me marca muito foi nesse EREB, né, que a gente comentou, que a gente foi lá em 2018 e que a temática eram drogas. E falando sobre drogas, a gente tem que pensar que parcela da população é diretamente afetada. E quando a gente pensa que essa parcela ela tem classe e tem raça, que é a maioria preta, a gente precisa pensar em que pessoas têm que debater esse assunto também. E quando eu estava nesse encontro, a gente olhava assim, né? Lembra que a gente até levantou para levantar esse assunto lá no microfone? Sim. E inclusive nos grupos que a gente tinha entre... Assim, porque a gente dividia, né, em grupos. Todo mundo que estava participando do encontro. E nesses grupos a gente conseguia ver a quantidade de negros que tinha em cada grupo. Sim. Dá para ver nitidamente a quantidade de negros que tinha em cada grupo e como se diferia da quantidade de pessoas brancas. E a gente estava realmente numa pauta, né, que incluía pessoas negras. A gente viu o tempo inteiro como negros deviam estar presentes lá, ouvindo aquilo, e a gente não estava vendo aquilo acontecendo. E eu não sei se você lembra dessa sensação, eu me sentia muito incomodada mesmo, sabe? De estar naquele espaço, de conseguir ter acesso àquele conhecimento, àquele debate, e os meus não poderem estar, sendo que eles eram muito afetados. Sim, muito. É exatamente sobre isso. E eu acho que vale a gente também ressaltar, né, que quando a gente foi, era lá em 2018, o pessoal comentou que estava prestes a implementar a política de cotas na USP. E agora, alguns anos depois, a gente já consegue ver as consequências disso. E são, como a gente esperava, consequências positivas. O número de negros aumentou muito. A gente ainda tem muito que melhorar, mas a gente já consegue perceber o sucesso da política de cotas. Sim. Na USP, o sistema de cotas começou a ser implementado em 2018 de forma escalonada. Então, em 2018, 37% das vagas foram reservadas para os cotistas. Aí, no ano seguinte, 40% das vagas. E assim eles vão continuar mantendo até atingir os 50%. Né? Sim, e basicamente triplicou, né, o número de pessoas pretas na universidade. Sim. Eu acho que eu queria só pontuar uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa em ensino superior, a gente tem que pensar lá na base, né, na educação básica. Quais são as perspectivas dos estudantes e quais são as oportunidades que eles têm? A gente sabe que o nosso país é completamente desigual. E aí eu peguei um dado aqui do IBGE que fala que concluir a educação básica é um desafio por conta do abandono escolar. Então, 4 em cada 10 jovens negros não terminam o ensino médio. Então, se a gente pensar que a gente comentou aqui ao longo do episódio que o nosso país ele teve diversas leis que pautaram o racismo como uma política e que a meta deles era embranquecer a população, era tirar a gente do jogo, e a gente está aí resistindo e indo de encontro a tudo isso e estando no ensino superior, podendo almejar outras oportunidades, outros espaços. Então, talvez seja por isso que a política de cotas incomoda tanto. Talvez seja por isso que eles querem eliminar a política de cotas, porque o plano desde o início era eliminar a gente. Então, eu penso muito no meu ensino médio, na minha educação básica, né? O meu ensino médio ele foi numa escola pública, e nessa escola pública era uma escola muito boa. Eu estudei na FATEC, que é uma rede de escolas técnicas aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas assim como qualquer outra escola da educação pública, tem sofrido muito com sucateamento. Então, eu tive alguns momentos muito problemáticos assim na minha educação, no sentido de não ter professor, e a questão até da própria estrutura da escola.
e eram coisas que me faziam questionar muito se a minha oportunidade estava sendo igual a muitos dos outros colegas meus da infância que estavam estudando em escolas particulares, tinham tudo. E eu ficava muito, assim, pensativa sobre isso. E foi nesse momento que, buscando essas informações e esse conhecimento, eu tive acesso à UERJ, que era uma universidade, que é uma universidade muito próxima da escola que eu estudava. E quando eu passava ali pela frente de metrô, eu pensava, poxa, será que eu um dia vou conseguir entrar aqui? Ou quando eu estava fazendo estágio lá do meu técnico, que eu estava fazendo estágio na UFRJ. E aí, quando eu estava na UFRJ, eu ficava olhando assim, tipo, eu não me identificava nas pessoas que estavam lá, mas ao mesmo tempo eu queria muito estar lá enquanto estudante. Então, eu enxerguei nas cotas uma oportunidade, realmente uma porta de entrada para essa busca aí pelo meu diploma e por uma melhoria de vida. Eu acredito muito na educação como ferramenta de transformação social. Eu acredito muito que conhecimento é poder. E eu me agarrei muito a isso. E foi por conta disso também que eu entrei no sistema de cotas. E em nenhum momento eu me senti inferior. Eu sempre olhei isso como uma oportunidade. E quando eu fico pensando nas pessoas que estavam lá, na minha turma, e que faziam piadas sobre mim, ou que falavam que a Beyoncé não podia ser negra porque ela era muito bonita, e essas pessoas também estavam optando pelo sistema de cotas raciais, mas fraudando, eu sempre me agarrei a isso, cara, é uma oportunidade para mim. Por mais problemático que seja, essas pessoas elas estão cometendo crimes e fraudes. Eu não posso resumir a qualidade e a importância desse sistema por essas pessoas. E também é sobre isso. E eu acho que é isso, assim. Tem vários momentos que eu posso pensar e ressaltar, mas eu queria ouvir de você, amiga. Como é que foi essa experiência? Então, a minha experiência difere um pouquinho da Mari a partir da minha origem, né? Enquanto a Mari, já a partir desse princípio de que as cotas não faziam se sentir inferior, eu já vim de uma origem totalmente diferente da dela. Eu vim de uma escola particular, eu sempre fui bolsista integral em escola particular, e dentro dessa escola, desde que eu vi 11 anos nessa escola, estudei nessa escola, eu ouvia o tempo todo eu, frases embranquecedoras, frases que me colocavam no lugar de você não é negra, você é moreninha, seu cabelo é enrolado, não é duro, sabe? E eu via, a partir do momento que começou a entrar nesse momento de vestibular, eu via muito esse discurso de que cota tirava a vaga de quem realmente merecia, de quem realmente estava estudando. Nossa. Então, eu via cotas como algo inferior. Eu entrei na faculdade vendo dessa forma. E a partir do momento que eu entrei lá, eu consegui enxergar uma pluralidade de pessoas e me enxergar dentro daquilo, porque eu ficava sempre na bolha do colégio particular, naquela ideia que foi alimentada na minha cabeça de que eu era parte deles e de que eu era moreninha, eu não era negra, mas a minha vida social, a minha classe, a minha raça diferia da deles. E aí, quando eu entrei na faculdade e encontrei pessoas como Mariane e outras milhares de pessoas que também foram beneficiadas pelo sistema de cotas, eu vi uma pluralidade enorme e origens diversas, e todas aquelas pessoas ali, elas tinham aquele direito, que é um direito, né? E, vindo pelo sistema de cotas. Então, a UERJ, por exemplo, oferecia bolsa permanência para os estudantes. Enquanto isso, os estudantes estavam tendo bolsa permanência, estavam ganhando material, como, por exemplo, jaleco, bota, lembra dessas botas, coisas de chuva, Eu porque a gente tenho fazia até hoje. campo, lembra disso? Eu tenho Pois e é, eu uso eu até entrei, hoje. justamente, eu entrei em 2014, eu entrei por ampla concorrência, porque eu vim desse lugar. Então, assim, eu entrei por ampla concorrência e quando eu entrei eu não tinha condição nenhuma de comprar capa de chuva, bota, livro, caderno, tudo isso que o pessoal cotista ganhava. E eu estava, tipo, inclusa no perfil de um cotista. Sempre estive, tanto que os cotistas viravam para mim e perguntavam: ué, mas você não é cotista? Ué, mas se você não tem dinheiro e você é negra, como é que você não é cotista? E aí eu comecei a desconstruir isso na minha cabeça, tipo, cara, realmente, eu tenho direito a isso, sabe? Sou parte disso, e por que eu não estou dentro disso? Porque me fizeram acreditar na minha criação toda dentro da escola de que eu não precisava disso. E, na realidade, a partir do momento que eu entrei na faculdade, a minha permanência, não foi a entrada, mas a minha permanência na universidade se tornou
muito difícil, muito complicado. E o tempo todo eu via pessoas cotistas que tinham o mesmo perfil que o meu, tendo essa ajuda, né? Esse auxílio, essa bolsa permanência, e esse auxílio no geral na universidade. Então, eu tive que procurar por uma bolsa permanência, por um auxílio dentro da universidade, e descobri que apenas entrando pelo vestibular como cotista que você teria esse direito. Então, eu tive que fazer o vestibular de novo. Eu entrei novamente no vestibular por cotas em 2015, fui cotista desde então, e minha vida mudou completamente. Eu tive acesso a muitas coisas, como, por exemplo, eu viajei para estudar para fora do estado, algo que nunca estava dentro da minha possibilidade. Eu consegui, logo depois, um estágio de iniciação científica. Eu me senti muito mais assim, tive muito mais autonomia sobre mim, sobre os meus estudos. Eu conseguia pagar um lanche entre uma aula e outra, não tinha problemas para ir ao bandejão, eu conseguia tirar minhas xerox. Então, isso tudo me deu diria até que autoestima e autonomia para os meus estudos muito maior e me fez permanecer dentro da universidade. E aí eu consegui enxergar justamente esses direitos que nós temos a partir de nós mesmos, a partir dos que estavam dentro da faculdade, me fizeram me reconhecer dentro daquilo. Uma vez, inclusive, um pessoal do Colégio Negro estava se perguntando quando é que a gente começou a lutar, né? E aí eu parei para pensar, não sei se você já parou para pensar nisso, amiga, como que você começou a lutar contra o racismo? Eu acho que, na realidade, a gente sempre lutou. Sempre sobreviveu, sempre lutou. Só que tem um momento na nossa vida que a gente, tipo assim, liga uma coisa na nossa cabeça, em algum momento específico. Eu sei momentos de racismo que eu passei ao longo da minha vida, mas eu acho que desse momento que eu me entendi como cotista para frente, a minha luta começou a ser muito maior. Eu comecei a enxergar a negritude, enxergar o racismo estrutural, o racismo institucionalizado, o racismo individual, e conseguir lutar e debater sobre isso. Então, eu tive um envolvimento político muito maior em coletivo, em movimento estudantil, fazendo viagens, indo para outras universidades, junto com o Mari, construindo várias coisas, vários eventos que a gente construiu. Então, acho que a minha experiência reflete muito disso. Porque tem um momento que quando cai o véu da consciência, não tem como desver coisas ou desviver coisas. Não. Não é como se a gente não passasse, não sofresse racismo antes, mas a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Ou a gente não se questionava. Isso é bizarro. E quando cai esse véu da questionava. consciência, cara, é muito forte, é muito potente. Que a gente consegue. E olha como é importante, né? Sim, é muito importante, porque a gente começa a se questionar sobre tudo, questionar sobre todas essas políticas que queriam que a gente sumisse, queriam que a gente não estivesse ali, mas a gente tá. O que a gente pode fazer com isso? Fico pensando muito sobre como é difícil, né, percorrer esse caminho, mas ao mesmo tempo eu fico com um pensamento tipo, imagina as pessoas que nem tinham o caminho e conseguiram trilhar pra gente percorrer. Então imagina o quão difícil deve ter sido para as pessoas que estiveram na universidade antes do sistema de cotas e que lutaram tanto para a implementação desse sistema. E agora que a gente tem o sistema, não é fácil, é muito difícil. A gente tem que ficar se afirmando o tempo inteiro no espaço que a gente está. A gente tem que ficar afirmando o tempo todo que o sistema de cotas funciona e que a nossa experiência é válida para poder corroborar esse sistema. Mas imagina as pessoas que não tinham isso, sabe? Então, sempre que eu tô nesses espaços, eu honro muito e sou grata aos meus ancestrais. Sim, já falou tudo, né? Como diria James Baldwin, ser negro e relativamente consciente é estar quase sempre com raiva. É verdade. Então, eu acho que naquele momento que acende aquela coisa em você e você consegue visualizar praticamente tudo, né? Que você não conseguia enxergar antes, você sofria, mas você não enxergava de tudo. É isso, você fica com raiva ou você fica muito tempo sendo silenciado, e traz todos os debates, todas essas questões. E aí é incrível a gente ver o tamanho da importância do sistema de cotas, porque se não fosse o sistema de cotas, eu e você não estaríamos agora debatendo isso tudo aqui. É verdade. E quanto que a gente não vai estar certeza. influenciando, não só influenciando, inspirando e abrindo a mente de outras pessoas para debater sobre isso, sabe? Então, eu acho que o protagonismo Com do sistema de certeza. cotas deve estar nisso, e não nas fraudes. Pois é. A gente tem que focar, a gente tem que tender a focar no positivo das coisas, né? Uhum. Sempre. E falando sobre ancestralidade, trazendo essa questão
das pessoas que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Assim como a gente luta para que pessoas das próximas gerações estejam ocupando cada vez mais espaços, cada vez com mais autoestima e mais voz. E a gente precisa pensar num sentimento que a gente tem, que às vezes a gente não sabe denominar, mas é uma coisa que a gente sente, né? Que é aquela questão de eu sou porque nós somos. Uma pessoa é através ou por meio de outras pessoas. Então, esse sentimento, ele tem um nome, um termo, que significa Ubuntu. Esse Ubuntu é uma palavra de origem africana, da língua Zulu, que significa isso que a gente comentou, mas que principalmente está relacionado ao senso de comunidade, né? Quando a gente pensa na África, e a gente, enquanto negros em diáspora, a gente precisa pensar que nós não somos indivíduos soltos ou sozinhos. A gente pertence a uma comunidade. E eu sempre tive esse sentimento. E acredito que isso seja mútuo, né, amiga? Porque a gente construiu muitas coisas juntas, pensando no coletivo. Sim, é verdade. E aí eu sempre fico pensando, por exemplo, que quando eu estou nesses espaços agora, atualmente eu faço mestrado, então eu estou no ambiente de pós-graduação. E nesse ambiente não tem pessoas negras e também não tem professores negros. Eu tenho um total de 0 professores negros cadastrados no meu programa de pós-graduação. E quando eu reflito sobre isso, eu fico pensando que quando eu estou nesse espaço, eu me questiono muito, por que eu estou ali sozinha? O que eu posso fazer para que outras pessoas, como eu, estejam ali, vindo de onde eu vim, por exemplo? Então, o sistema de cotas permitiu que eu ingressasse na universidade e depois que eu ingressei eu não saísse, porque eu tive a oportunidade de entrar na pós-graduação. Eu tive isso, eu quis continuar pelo meio da pesquisa, no meio acadêmico. E meio acadêmico, diferentemente do que muitas pessoas falam por aí, ele não é universal. Ele é branco. Então, quando a gente está nesses espaços, a gente tem que refletir sobre por que outras pessoas pretas não estão ali. Não precisa ser uma exceção, sabe? Na verdade, tem que ser uma exceção, não precisa ser uma regra. Isso. Inclusive, a gente também tem que refletir sobre ser nesses espaços, né? O que a gente é e como a gente se coloca nesses espaços também é importante. Sim. A gente comentou, acho que no primeiro episódio, sobre essa questão de quando a gente está num ambiente branco, a gente enxerga que aquele ambiente ele automaticamente é negado pra gente. Sim. Então tem várias questões da nossa psique mesmo, de como isso foi construído, que afetam diretamente a nossa vida em diversas esferas. Seja na maneira que a gente se posiciona ou não se posiciona, porque o julgamento ele é recorrente e existem várias coisas que a gente pode abordar sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente focar nesse episódio sobre esse sentimento que a gente tem, que a gente deve cultivar, que eu sou porque nós somos. Então, se eu conquistei o meu diploma do ensino superior, se a Lívia conquistou o dela e várias coisas associadas a isso, o que a gente pode fazer pela nossa comunidade? Sim. A ideia é sempre voltar para nossa comunidade, né? E aí, com isso, né, eu e Mari, a gente entrou nessa coisa, nessa carreira de educadoras juntas. A gente começou a dar aula no pré-vestibular social, de ação social, dar aula de biologia no pré-vestibular de ação social, para realmente trazer para essas pessoas o conhecimento necessário para que elas estejam dentro de uma universidade. Eu acho que o auge desse momento para a gente foi conseguir cruzar com alunas nossas dentro da universidade, né? Eu acho que foi incrível. Verdade. E elas virarem e dizerem pra gente que é culpa nossa e tudo mais. Ter aluno que vem comemorar, mandar mensagem no WhatsApp dizendo que conseguiu, foi aprovado na UERJ, por nossa culpa, porque a gente influenciou e tudo mais. Nossa, isso é incrível demais. É saber que a gente realmente está conseguindo seguir esse sentimento, esse sentido de comunidade, de fazer por nós, de colocar mais de nós dentro desse espaço que, por muito tempo, foi e é ainda considerado um espaço elitista e branco. É isso, eu sempre me agarro a esse sentimento, assim, de como eu me senti quando me chamaram de professora pela primeira vez. Ou de como eu me senti quando alguns alunos meus passaram pelo vestibular. Ou como eu me senti quando eu estava lá na UERJ e eu esbarrei, assim, naquela correria do dia a dia. Com um aluno, ele falou, ei, eu tô aqui, tô fazendo tal curso, tô em tal período.
Eu lembro muito das suas aulas, eu lembro muito de você. É culpa sua eu estar aqui. Ai. Então, essa culpa eu carrego, sabe? É uma coisa. Nossa, eu fico emocionada só com você falando, pra falar a verdade. É muito potente e tem tudo a ver sobre o que a gente está falando, né? Quando a gente pensa em cotas, a gente não pode pensar do ponto de vista somente individual, né? De como uma pessoa negra estar na universidade é bom para ela, porque nunca vai ser só sobre ela, vai ser sobre uma Uhum, comunidade, sim. sobre ter churrasco quando você passa, ou sobre a sua Ah, família comemorar e falar com o maior orgulho que você está na universidade. Então também é sobre isso. sim, exatamente. Aquele pedacinho ali, ele vai se propagar de diversas formas, né? São muitas sementes que vão ser germinadas a partir de uma só. Com certeza. O diretor da Educafra, que é uma rede de pré-vestibulares comunitários aqui no Rio de Janeiro, falou muito sobre essa questão de inclusão de negros e pobres na universidade. Para ele, a política de cotas foi uma grande revolução silenciosa, implementada no Brasil, mas que beneficia toda a sociedade. Então, se a gente pensar que em 17 anos quadruplicou o ingresso de negros na universidade. Então, se a gente pensar que país nenhum no mundo fez isso com a sua população. A gente, eu e Lívia, a gente foi entrevistada por uma pesquisadora estadunidense, que é a Jané. Não sei como é que fala o nome dela. Fala aí, Lívia. Jané Morrison. Desculpa, Jané, se a gente estiver falando seu nome errado, mas é isso. Jané Morrison, ela é da Drexel University School of Education e ela fez uma pesquisa falando sobre para quem contam as cotas, negociando a negritude no ensino superior brasileiro. E aí ela tinha duas perguntas nessa pesquisa, né? Como estudantes negros negociam suas identidades raciais durante esse processo de matrícula, de inscrição e na graduação, ou seja, como eles se entendem racialmente, e como é que eles compreendem as políticas de cotas. Então, tiveram alguns resultados preliminares, Sim. ela mandou os resultados preliminares para a gente, eu acho que não posso divulgar ainda, porque tem que esperar ela divulgar, não sei como. Mas foi Ah, eu muito assim, também. eu acho que foi muito incrível receber esse convite, eu me senti muito importante na época, e você, amiga? Como é que você se sentiu? Falei, gente, eu vou poder falar sabe, ser parte de Pois uma coisa é. muito importante que é uma pesquisa sobre cotas raciais, uma coisa que ainda não tinha visto. E precisou de uma pessoa de fora entrar em contato comigo e tinha uma gravação, ela gravava e fazia perguntas, enfim, foi uma coisa bem legal. E tinha toda essa questão também, né, de ser uma pessoa de fora, como você falou, uma estadunidense, que a gente tem toda essa visão, né, Estados Unidos. Isso. E ela deu muito a visão de como era lá, quando a gente conversava. Então eu falava, ó, aqui no Brasil acontece assim, 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 eu me sinto assim, assim, assim. Ela falava, nossa, isso é muito diferente dos Estados Sim, Unidos. E eu acho que é é, legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem essa mania de comparar, sempre que a gente fala principalmente sobre racismo, Brasil e Estados Unidos. aham. Ainda mais agora, né, nesse movimento que está acontecendo aí do Black Lives Matter, e aí começam as comparações. É muito importante a gente conseguir diferir os dois. Pois é importante que a gente conheça a nossa própria história antes de querer se espelhar no outro e ou criticar ou elogiar o outro, que a gente se conheça, né? Isso para tudo, né? De uma maneira bem geral. Então, eu acho que é importante agora para a gente concluir o assunto, a gente entender que o racismo que acontece aqui no Brasil, ele é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, por questões de como a sociedade brasileira foi estruturada. A gente deu aqui Uhum. um pequeno panorama histórico, mas existem várias ferramentas que vocês podem ter acesso, inclusive à internet. Se você está escutando esse áudio, você tem acesso à internet. Então, procure sobre isso, sabe? E se informe, conheça a sua própria história. Então, gente, a partir disso tudo, eu acho que dois pontos muito importantes de se estabelecerem aqui é entender, sair daqui entendendo o que é essa falácia da meritocracia, como é que isso está associado ao mito da democracia racial. A gente precisa entender como que o racismo, esse racismo de marca, o racismo dos Estados Unidos, né, difere do racismo que é institucionalizado aqui no nosso país. Então, para a gente falar sobre isso, a gente entendendo tudo que a gente comentou sobre a nossa história, a gente pode perceber
que existe aí um mito da democracia racial, ou seja, que não existe desigualdade no nosso país, que é todo mundo igual, e não existe isso de branco privilegiado. Então, essas questões, esse negacionismo em relação a esse tema, em relação à pauta racial, as pessoas se negam a discutir porque elas acham que não existe isso. Então, esse mito da democracia racial, ele só serve para reforçar o preconceito e as discriminações que constituem a nossa sociedade. Então, a gente precisa entender que não existe isso. A gente está estruturado numa sociedade racista. Não existe democracia racial no nosso país. Uhum. Isso é um ponto. E o outro ponto, que é a questão de meritocracia, que muito possivelmente você já ouviu falar por aí, tipo assim, é só você se esforçar que você consegue. E às vezes as pessoas pegam um exemplo assim que foi uma exceção e usam aquilo como regra. Por exemplo, a pessoa estudou 14 horas por dia para entrar na faculdade de medicina. E aí, simplesmente as pessoas usam isso como, é só você estudar 14 horas por dia que você entra na faculdade de medicina. Como esse Então, saudável? Pois é, tem várias questões que a gente pode discutir sobre meritocracia, mas uma muito importante é a questão racial. Porque a gente não parte de lugares igualitários. Brancos e pretos não têm a mesma oportunidade, não têm as mesmas questões. Então, se a gente entende que a gente não parte do mesmo princípio, não tem como a gente pensar em meritocracia, né? Não tem como a gente achar que é só esforço. Se para uma pessoa ela tá no 9, ela precisa chegar no 10, e a pessoa tá no 0 e precisa chegar no 10, olha o quanto de etapas que ela precisa percorrer. Olha o caminho que ela precisa passar. Então, elas não partem do mesmo princípio, e a meritocracia é sobre isso. Não existe meritocracia no nosso país, entendendo a desigualdade racial e social que constrói a nossa civilização. Sim, é isso aí. Falou tudo mesmo. Vale a gente se perguntar, inclusive, para aquele estudante que está fazendo uma graduação numa universidade superior, que entrou pela escola particular e tudo mais, será que ele conseguiria aquela mesma vaga se ele tivesse na condição de alguém que cursou ensino médio de escola pública de péssima qualidade? Se a gente for pensar até no ensino esse ano, né, que foi totalmente afetada pela pandemia, a gente tem escolas particulares oferecendo ensino remoto e tem pessoas, tem crianças, tem adultos dentro de casa com toda a assistência necessária, enquanto as escolas públicas tem muita gente que não está conseguindo, não tem nem acesso, tem que dividir o celular, enfim. Vale a gente pensar nessa diferença, né, nessa desigualdade existente. Com certeza. Eu acho que pra gente deixar também esse episódio com um gostinho assim de questionamento e que as pessoas busquem ainda mais se informar sobre essa questão, a gente pode deixar algumas perguntas. O que você acha? Sim, concordo. E então vamos puxar uma pergunta que apareceu logo no começo. Quantos professores negros e negras você tem ou já teve? E o que é que você tem feito para mudar essa realidade? Dar aulas em pré-vestibular social? Ajudar na documentação para conseguir isenção? Ou para conseguir a vaga na cota? Você já se questionou por que não existem pessoas pretas no espaço que você ocupa? Você pode lutar pela permanência de estudantes cotistas? Você poderia lutar para que o ensino superior se torne mais democrático, como, por exemplo, o fim do vestibular? Então, vamos refletir sobre essas questões. E no próximo episódio a gente pode abordar também sobre como foi a nossa permanência dentro da universidade. É verdade. Eu acho que vocês podem focar mais nessas questões relacionadas às cotas do que nas fraudes em si. Não que as fraudes não mereçam foco, merecem foco sim, e merecem que haja uma contrapartida contra isso, mas também é necessário que a gente dê foco para todo o sucesso e para tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar esse sistema, porque esse sistema não vai acabar, ele não vai ser cortado, pelo menos não pelo que depender de mim e de muitos aí. Nós vamos lutar para que ele permaneça, pela permanência das cotas, pela permanência dos cotistas, e é isso. Então é sobre isso. Se você tem uma coisa dando defeito, você conserta. Não vai jogar fora. Então, se você está vendo que o sistema de cotas funciona, está dando frutos, tem sido uma revolução silenciosa,
Por que desperdiçar isso? Por que jogar fora milhares de oportunidades, milhares de mudanças de vida? Sim, sustentabilidade, né, galera? E se for para começar a jogar fora, eu quero que comece a jogar fora os privilégios brancos. Depois chega nessa parte, tá bom? Primeiro joga fora outras coisas. Mas para finalizar, amiga, qual a sua gratidão de hoje? Eu acho que não tem como ser outra gratidão que não seja a minha experiência enquanto cotista na UERJ. Porque a minha experiência enquanto cotista na UERJ está diretamente associado, entrelaçado ao que eu sou hoje. Então, eu sou essa pessoa aqui que fala num podcast, sou essa pessoa que tem amizade com a Lívia e diversas outras pessoas que eu construí amizade ao longo da minha trajetória por conta do sistema de cotas. Porque foi através do sistema de cotas que eu pude construir uma identidade racial. Então, a minha gratidão no episódio de hoje é por ter sido fruto, por ser fruto, ser hoje em dia uma cotista egressa e poder, com tudo que eu aprendi na universidade, poder disseminar o meu conhecimento e, de fato, construir essa rede, alimentar a minha comunidade com conhecimento para que eles também consigam entrar nesses espaços e que eu possa cada vez mais carregar esse fardo, esse peso, meu Deus, essa culpa de colocar pessoas pretas na universidade. Ai, linda. Muito fofa, Mariane. Vou falar isso todo episódio, gente. Não dá. Ai, meu Deus. Não dá. Enfim, a minha gratidão de hoje, acho que também se resume em minha experiência, mas também aos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, para que a gente estivesse aqui agora, sabe? Acho que Com certeza. tem que honrar muito essas pessoas que lutaram para que esse sistema acontecesse. Eu também agradeço muito por toda a vivência que tive dentro da universidade, como isso abriu totalmente o meu campo em diversas esferas e me permitiu conhecer muitas pessoas que, nossa, que andariam muito para tudo na minha vida. E também todos, novamente, como Mari falou, né, dos alunos, essa culpa que a gente carrega, esse peso que sinto nas costas. Nossa, sou muito grata mesmo por poder e grata por poder continuar perpetuando isso. Ainda vamos fazer muito mais. Isso aqui é só, tipo, o comecinho, né? Então, acho que sou grata por isso, grata por ter voz e com a nossa voz a gente poder ocupar tantos espaços. Então, com a nossa voz, nós vamos dar protagonismo a quem é devido. Esse foi mais um episódio do podcast Com a Nossa Voz. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.